Olá! Ao longo da vida, temos muitas alterações de humor. Nos dias, estamos leves, mais alegres. Noutros, mais nervosos, irritados. Há dias em que estamos de alto astral e outros totalmente baixo astral, como se estivéssemos rodeados por uma nuvem cinza. Nesses dias de tristeza, nós costumamos dizer que estamos deprimidos. Mas a depressão mesmo é algo diferente, tem outra proporção. Uma sensação prolongada de queda livre. Foi assim que o jornalista americano Andrew Solomon, colaborador do New York Times, definiu uma crise depressiva. Há 10 anos ele lançou um livro traçando as implicações sociais e culturais da depressão ao longo da história. Nos últimos anos, a depressão tem sido considerada a doença do século XXI. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela atinge 4% da população feminina e 2% dos homens em todo o mundo. Conhecer os sinais e procurar ajuda quando necessário é fundamental, pois a depressão traz muito sofrimento para quem tem a doença. No programa de hoje, nós vamos conhecer esses sinais e entender como diferenciar um estado de tristeza, de melancolia, comuns no dia a dia, de um caso de depressão. Quando estamos diante de um amigo com depressão, claro, queremos ajudar. E acreditamos que podemos fazer isso incentivando esse amigo a reagir, tentando distraí-lo. Será que dessa maneira estamos realmente colaborando? Bom, essas são algumas questões que nós vamos debater numa série de 2 programas que começa hoje com esse tema, depressão. Então, fique com a gente. Está no ar, Pense Saúde. Participam conosco hoje os psiquiatras Dr. Lauro Eustáquio Guirlanda de Moura, Dr. Leonardo Agostini Quintão e o Dr. Maurício Viotti Dacker. E se você tem alguma dúvida, algum comentário sobre depressão, participe conosco. Mande a sua pergunta pelo telefone 3209-0119. Participe conosco. E se quiser também ao longo, não só do programa, mas de toda semana, participe conosco pelo e-mail saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa. Eu falei na abertura aqui sobre, claro, a gente nosso humor é meio montanha-russa. Tem dia que a gente está bem, tem dia que não está tão bem, tem dia que a gente está muito triste e a gente costuma dizer, eu já estou deprimido, eu estou com depressão. Mas eu acredito que existe uma grande diferença entre essas melancolias, essas tristezas normais da nossa vida e a depressão como uma entidade que merece um tratamento, como uma doença mesmo. Eu quero saber a diferença entre um e outro e as características, de cada um. Vamos começar com o Dr. Lauro. Bem, a depressão ela se caracteriza por um estado de humor deprimido que é persistente. Então não existe essa variação, essa alteração, de humor, essa montanha-russa está sempre... É uma coisa normal. Na depressão, o humor ele é persistentemente deprimido por pelo menos 2 semanas, a maior parte dos dias, durante a maior parte do dia. E esse humor deprimido leva a prejuízos na função social do paciente, no trabalho, na concentração, na atenção. Certo. Então, a diferença da tristeza normal para a depressão, basicamente, é o tempo, que a depressão ela tem que durar pelo menos 2 semanas, e essa tristeza de forma persistente e intensa também. Certo. Além dessa tristeza, dessa melancolia, quais são outros sinais que podem, eu acredito que se manifesta de forma diferente, dependendo da pessoa, Que outros sinais que podem indicar que aquela pessoa possa estar com depressão, doutor Leonardo? Bom, a gente pode ver casos de uma situação do idoso, por exemplo, que aparenta estar em declínio cognitivo. Às vezes a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial entre uma pseudodemência, e uma demência, que nesse caso uma das causas de pseudodemência
é uma depressão no idoso. Porque às vezes a gente estava falando por uma perda de autonomia, alguma coisa assim que limita e causa uma alteração no funcionamento do idoso. No caso de um quadro, como o colega falou, o Dr. Lauro estava comentando, desse estado de humor persistente, além disso pode haver casos de delírio de ruína. A pessoa ter, o que é isso? ter uma convicção de que tem dívidas insuperáveis, que tem problemas que vão levá-lo à ruína, que não vai dar conta de enfrentar as adversidades mínimas da vida. Entendi. Algumas coisas é exatamente isso que eu até queria comentar, porque às vezes a gente ouve relatos assim, a sensação que eu, né, de pessoas que estão, a sensação que eu tenho é que tem um muro enorme na minha frente todo dia, e para cada coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que escalar esse muro. Aí me dá um desânimo, aí eu fico do lado de cá. Ou seja, acordar de manhã é escalar um muro. Sair de casa para trabalhar é outro muro. Conviver com pessoas, ou seja, a vida é cheia de muros muito altos para serem escalados. Sim, você me permite, esse claro. aspecto é da falta de energia na depressão. No caso da anedonia, também a falta de prazer com a vida, a falta de prazer com as pequenas coisas, ou prazeres habituais que a pessoa tinha, também isso faz muita diferença. E no caso da ideação delirante de ruína, que é um quadro depressivo grave, um quadro depressivo maior, às vezes isso aparece na fala da pessoa também, não só como uma expressão de um afeto. Né? Então, citou aqui a falta de energia, né? O doutor Leonardo citou. Eu gostaria de comentar outros ainda. Por exemplo, além da falta de energia, ou insônia, ou excesso de sono, coisas assim, ou fome demais, ou falta de apetite, tudo isso também podem ser sinais, doutor Maurício? Sim, a gente está vendo aqui que a depressão é uma síndrome, né? A síndrome se caracteriza por uma constelação de sintomas, nem sempre todos estão presentes, geralmente não, às vezes uns, às vezes outros, por isso que é um quadro variável, né? E não é uma simples emoção, uma tristeza, é uma síndrome, e com toda essa sintomatologia, o sono, na maioria das vezes, há uma insônia, né? Quando está acompanhado de ansiedade, que também faz parte dessa síndrome, a insônia inicial, quando a depressão é mais grave, existem vários níveis, muitas vezes a pessoa acorda de madrugada, não consegue dormir. Na verdade, fala-se hoje que a depressão, a gente tem a ideia de falar que é um transtorno mental, porque afeta a mente, mas hoje pensa já num transtorno, né, num quadro sistêmico, que ele envolve tantas funções do organismo, do corpo, né? Por exemplo, o sono, mas também a variação de hormônios, até da imunidade parece que se altera. E todo o funcionamento do corpo está alterado, ele sai do ritmo biológico, né? Se altera todo. E tudo isso é uma grande síndrome, né? Nem sempre estão todos os sintomas presentes. Por exemplo, há casos em que não há nem tristeza, né? Depressão e nem falta de prazer, e a pessoa manifesta com sintomas somáticos, que também pode. A gente chama... Você pegou direto no estômago, acho que é o primeiro, né? Dá aquelas sensações estranhas de dores, de falta de ar. Isso pode acontecer. E vai ver, é uma depressão que responde bem ao tratamento específico, que chama depressão mascarada, por exemplo. Que interessante. Então, há uma variabilidade muito grande, até dela se apresentar de uma forma mascarada, como se fosse uma outra doença clínica. Sem a melancolia característica, né, que as pessoas logo associam com depressão, sem a tristeza, né? É possível também. Bom, diante, né, dessa, já que é uma síndrome, com tantos sinais e com tantos sintomas aparentes ou não, eu acredito que o diagnóstico também seja alguma coisa mais difícil, ou não? O diagnóstico da depressão, ele deve ser feito com bastante cuidado. O primeiro cuidado é excluir doenças clínicas que têm sintomas parecidos com o da depressão e que na realidade não são depressão. Um exemplo mais típico talvez é o hipotireoidismo. Né? As alterações de tireoide podem induzir alterações de humor que, se não tiver esse cuidado, falta de energia, falta de disposição, né? Às vezes cai o cabelo também,
Então, assim, é uma das primeiras doenças que a gente tem que descartar. Outras doenças, por exemplo, a apneia do sono também, pessoas que têm dificuldade para respirar quando estão dormindo, a pessoa acorda sem energia, durante o dia ela sente sono, às vezes acorda com dor de cabeça. Está sempre desanimada. Sempre desanimada, né? E às vezes não responde ao tratamento com antidepressivos, então é um caso de apneia do sono. E às vezes ela nem sabe que tem apneia do sono. Às vezes ela nem sabe. Que é muito comum isso. E então, assim, deve ter esse cuidado. O diagnóstico não é difícil, se seguir certos critérios, tem que ser feita uma entrevista bem feita com o paciente, né? Excluir esses quadros clínicos. Então, desse ponto de vista, não é um diagnóstico tão difícil. Os sintomas são característicos, né? Mas deve ter cuidado de excluir outras doenças que podem estar parecendo com depressão. A pessoa que tem, você falou, doutor Leonardo, sobre a falta de energia. E eu acho que essa falta de energia, ela passa inclusive pelo caminho da busca de ajuda. Falta de energia até para buscar ajuda. Não preciso, será? Não vai ter jeito, não tem como. E eu quero saber como que é esse caminho, até chegar a vocês, especialistas, se as pessoas têm essa disposição, se elas acreditam, se elas não gostam nem de comentar, nem de ouvir falar na palavra, enfim. Eu quero saber um pouco sobre como ajudar essa pessoa que está em sofrimento. Às vezes os familiares estão percebendo isso, mas a pessoa não quer se tratar ou acha que não tem jeito. Como que é esse caminho? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E eu aproveito para te convidar a fazer parte desse bate-papo conosco, com a sua dúvida, com a sua pergunta, com o seu depoimento, com o seu comentário. Se quiser, não precisa se identificar, mas eu acho interessante a gente colocar aqui algumas questões. Então, ligue e participe, 3209-0119. Hoje, então, estamos falando sobre depressão. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Depressão. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. E você tem dúvidas ou comentários? Ligue e participe conosco. O telefone é 3209-0119. E no bloco anterior, eu levantei a seguinte questão. Algumas pessoas ou sabem que tem algum sintoma da depressão e preferem esconder, tentar evitar, ou não sabem que aquilo que elas têm, que deixa elas assim com uma dificuldade, com uma falta de energia para enfrentar o dia, possa ser a depressão. E aí não buscam ajuda especializada. E eu queria saber se isso atrapalha, se a pessoa pode passar pela depressão sem um tratamento e acabar se curando. Como isso acontece, doutor Lauro? Leonardo. Desculpa, doutor Leonardo, porque eu estava pensando, doutor Lauro. Passar pela depressão... Não, primeiro até chegar a vocês, foi até a pergunta que eu deixei no bloco anterior. Chegar até vocês é uma coisa, eu acredito, muito difícil. Na verdade, o primeiro contato às vezes é difícil, depois nem tanto, porque a pessoa aprende a se conhecer e os familiares ajudam também a reconduzir alguém para o tratamento, né? Está voltando, começa a reconhece alguns pródromos da doença, alguns sinais e sintomas que aparecem no início, seja alguma quebra do ciclo de vida e da atividade profissional, socioafetiva dela. No caso que o Dr. Viotti falou sobre a depressão mascarada, às vezes vai chegar através de um clínico, de alguém que, um cardiologista, alguém que está sendo solicitado de um lugar que não está encontrando, né, mas nos justificativa para aquelas queixas, né? E, enfim, são coisas que acontecem também. Então vai muito pelo familiar também, né? Às vezes o familiar já detecta... Quem está próximo pode ajudar nesse momento a não deixar as coisas irem tão mal, né? Numa convalescência, por exemplo, né, pode acontecer de a pessoa não encontrar força para se reerguer e tudo. E aí, deprimido, vai reagir mal aos tratamentos, não vai seguir direito no tratamento se não tiver ajuda. Enfim, é uma maneira que muitos medicamentos têm ajudado pessoas nessa condição. Né? Tá. Nós vamos continuar daqui a pouco, eu quero saber mais, inclusive, como quem está próximo pode ajudar. Mas antes,